Olá! Hoje é dia da gente falar em inovação e empreendedorismo. Meu convidado de hoje, natural de Estância Velha, filho do seu Nestor e da dona Alvarina, engenheiro de produção mecânica e técnico em mecânica de precisão. Marido da Milene atuou como consultor para indústria, comércio e terceiro setor e é o gestor administrativo da FABA. Pai da Marina, já foi garçom e participante do bloco Não Cutuca que eu me empolgo. Acompanha a política de perto, mas é parlamentar mesmo do Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul, CREA-RS. Curte skate, música, do samba ao rock e cozinhar. É um dos criadores da Maiô, uma maionese muito especial. Hoje teremos uma conversa de peso com Rodrigo Kaiser Schwertner. Rodrigo, bem-vindo para essa conversa de peso. Rodrigão, obrigado pelo convite, os ouvintes, muito prazer poder estar aqui conversando com todos vocês. Nesse ambiente aqui, Rodrigão, extraordinário. Quem acompanha o Rodrigão há alguns anos, eu sei que o pouco que eu acompanho é parte de toda essa história, então tudo isso aqui é sim uma referência. Estava aqui na inauguração, né? Estava aqui na inauguração. Maravilha. Em determinada oportunidade eu vim... Inauguração dessa nova estrutura, claro, 4 anos atrás. Dessa nova estrutura e vim numa oportunidade, inclusive no pavimento de cima, quando tu estava preparando toda essa estrutura e fazendo toda essa bela reforma. Parabéns. Quando a TV estava ali engatinhando para esse novo momento. Que legal. Eu sou fã de maionese. Como bom gordo, assim, não dispenso nunca uma boa maionese. E eu fiquei louco quando eu conheci essa inovação de vocês. Mas vamos um pouco antes disso. Me conta um pouquinho da tua trajetória. Por que engenharia, hein? Mecânica de precisão, eu imagino que seja... Sim. Ali na BR. Senai Setemp. Setemp, né? Então, a questão da formação, meu pai vem da indústria, né? O Nestor também tem toda uma jornada sindical, política, mas a nossa linha é, como a maioria dos brasileiros, é da linha trabalhadora, da classe trabalhadora e por óbvio, a gente vai sempre olhando para esse processo mais, né, produtivo. E desde jovem, a gente acompanha os amigos e eu peguei um período em que alguns amigos, Rodrigão, diziam o seguinte: vou fazer o Senai. Antigo Senai Lindolfo Collor, na frente do Hospital Centenário em São Leopoldo, que agora fechou e concentrou no Setemp, que lá tinha um curso profissionalizante. E daí nos amigos que ficavam até de noite na rua brincando, aquela história de carrinho de lomba, de skate e tudo mais, um ou outro começou a fazer a prova para ir para lá. E ironia da vida, disputadíssimo, né? À época, sim. Então, eu acompanhando um pouco esse movimento, fui fazer a prova também por enxergar um pouco e gostar muito dessa questão de criar e olhava que a engenharia é muito disso. Né? Tudo na nossa volta depende da criação, depende de muitos campos de conhecimento, mas a engenharia, para mim, sempre despertou. Então, à época, fiz a prova do Senai, passei para o curso profissionalizante e no primeiro semestre do Senai abriu a prova do Senai Setemp, que era técnico, que é do lado de casa. E eu digo, vou fazer, e fui o último a me inscrever, eu nunca mais esqueço, o último inscrito e me inscrevi no último minuto do dia que podia se inscrever. E fiz a prova e eu lembro que eu passei e foi bem interessante, porque foi um ano que eu estudei 3 turnos. Então eu estudava de manhã no Senai, de tarde no Setemp e de noite eu fazia o 3º grau do ensino médio. Né? Eu lembro, o pai e minha mãe que me seguraram por muito período, pensei em desistir porque 3 turnos... Hoje é difícil, estudando para um jovem que não podia fazer, sei lá, desde acordar tarde e tal. E foi bem legal que lá eu consegui literalmente fazer 3 anos em um e entender que a área técnica, ela transforma não apenas a vida do profissional em si, mas ela pode impactar positivamente aonde a gente está. E a engenharia veio daí dentro de um fluxo natural. Né? Então, pós isso, me inscrevi na Unicinos. Sempre gostei muito da questão da humanidade, né? E aqui para os ouvintes, quando falam com o engenheiro, normalmente pensam que 2 mais 2 é 2. Depende. A filosofia tem um recorte, eu tenho outro. 2 mais 2 é 4, dependendo da temperatura. Porque se estiver muito quente, tu tem dilatação, se tu estiver muito frio, tu tem a contração. Que maravilha. Né? A área da metrologia nos explica isso. Então, eu iniciei em 2005 Meu na Deus, Unicinos. nunca mais vou poder falar isso agora. Foi disruptiva essa tua fala. Eu levei 11 anos para me formar na Unicinos.
né? Então, foi bem interessante porque a engenharia de produção, ela dá de um lado a técnica, mas de outro ela, né, menciona que tu está com pessoas, tu trabalha com pessoas. E foi no final da minha graduação que eu comecei a estudar sobre inovação aberta, Open Innovation, né? Que a literatura começou a falar disso no ano 2000. No entanto, tu criar coisas com outras pessoas permite, se tu organiza bem e tu pensa bem, criar algo que sozinho tu não iria fazer. Em linhas gerais, a sociedade faz isso desde da sua origem, mas a conceitualização da inovação trouxe a visão da inovação aberta, esse recorte, que é um recorte que a gente já usa há muitos anos. Mas na visão da indústria, que foi onde eu apliquei, metalmecânica, da região metropolitana de Porto Alegre, isso era uma grande novidade. Então, a indústria é muito mais dura por natureza. Ela é tradicional por essência. Né? Que nem a Maiô. É um produto inovador, sem sombra de dúvidas, mas sobre o espectro produtivo, o conceito é tradicional. É processo. Porque se eu não produzo, eu não vendo. Então, eu tenho que processar. Todo o desafio de tu ter embalagem, matéria-prima, tudo mais, eu tenho que processar, eu tenho que envasar e eu tenho que vender. Só que se eu não vender, né, ou se eu não produzir, parte dessa cadeia trava. E eu preciso ainda preocupar que para quem eu vendo, eu tenho que me preocupar como é que vai ser lá na frente a venda para o consumidor final ainda. Então, essa lógica é uma lógica tradicional. Né? Então, a gente caiu dentro da engenharia, mas caiu dentro dessa visão mais humanizada e acreditando que a soma de esforços e, sobretudo, Rodrigão, de relações, ela permite a gente chegar em outros É uma mistura patamares. boa aí, hein? Política, né? E disruptiva também. Ô, Rodrigo, de alguma forma, São Leopoldo, acho que dá inveja em todas as cidades da região, pelo polo tecnológico, né? Esse ambiente, de alguma forma, ele já está impactando na gurizada, de alguma forma ele já te impactou por enxergar esse espaço de inovação, de pensar fora da caixa, fora do quadrado? Sem sombra de dúvidas. A FABA nasceu enquanto eu e meu sócio Frederico, que é engenheiro de alimentos, nós organizávamos, enquanto estudantes, a Semana Acadêmica das Engenharias da Unicinos, que hoje se transformou para o ouvinte que talvez possa ter já ouvido falar, na Semana Acadêmica da Escola Politécnica. É um evento de estudantes, eu brinco que esse é meu segundo TCC, porque ele ainda segue. É uma das maiores semanas acadêmicas do país, que a universidade institucionalizou, é um dos maiores eventos da Unicinos e é feito por estudante. E então, foi ali dentro, no intervalo de uma reunião ou outra, eu e o Fred se olhamos e vamos criar algo. E a única fronteira foi ser um alimento. Então, dentro da Unicinos. Com isso feito, TCC, a gente começou a olhar, tu tem... Que ano foi isso, Rodrigo? 2015. Daí eu fiz o meu TCC, queria que o TCC virasse um empreendimento. Então já está Sim. há dias, né? É que tu criar algo, por vezes, é o que as pessoas enxergam, mas tu chegar... Daí, Rodrigão, nisso aqui, eu vou mostrar para os ouvintes, isso aqui pode parecer uma mera garrafinha, mas aqui dentro, Rodrigão, tá a nossa grande invenção. A maionese, tu tem várias no mercado. A Maiô é a primeira do Brasil 100% natural e 100% feito com ingredientes naturais? Sim, é a primeira. Agora, ela é feita por causa disso aqui. Aqui dentro, alguns chamam de ovo vegano. Nós chamamos de proteína alternativa, né, de base vegetal, 100% natural, com propriedade emulsificante, geradora de espuma e agente umectante, ou seja, é um novo ingrediente para a indústria de alimentos feito a partir do grão de bico. E isso a gente criou dentro da universidade, virou tema de TCC, virou tema de mestrado, e a gente, por ter um ambiente, né, dentro da universidade, que é o polo tecnológico, nós então pré-incubamos a ideia, incubamos a ideia, hoje a FABA é incubada dentro do Tecnocinos, o que nos dá um pool de relações. Nós utilizamos todos os laboratórios da engenharia química, de alimentos, gastronomia e o Instituto Tecnológico, o ITT, para nós fazer todas as nossas pesquisas. Então, essa relação, em linhas gerais, mesmo a gente pequenininho, nos dá uma retaguarda de laboratório que muita empresa grande não tem. Ou seja, é um apoio? Sim. Esse ambiente potencializa muito, mas eu diria que São Leopoldo tem uma diversidade econômica que a nossa região toda tem. Por vezes o que falta é não só o agente público ou mesmo o agente empreendedor começar a juntar pontas, né?
Tu pode juntar o Sebrae, tu pode sentar trocar uma ideia com o Rodrigão, que tem trocentas relações nesse WhatsApp aí, que pode ajudar com contato, aproximou, tu vai. Tu tem o Fevale Tech Park aqui, que tem uma infraestrutura extraordinária, né? Quer dizer, eu diria que não é só São Leopoldo que é privilegiado, é a região. Obviamente, por exemplo, no Novo Hamburgo, tu tem toda aquela tatuagem de que é calçado. Aí é que tá, não só. Assim como São Leopoldo, São Leopoldo diversificou, tu tem 4 distritos industriais em São Leopoldo, né? Tu tem o Tecnocinos, tu tem o Málaga, tu tem o lá da São Borja, e daí tu tem mais... tu tem 4 distritos industriais. E nesses 4 tu pulveriza os eixos, né? É vegana. Isso por si só já tem um preconceito, tá? Aliás, não é um preconceito, é um conceito formado, né? Eu adoro os bichinhos, mas eu sou hipócrita, né? Gosto de comer uma carne. Ele é um apelo por si só de grande parte do teu público, hein? Bom, vamos lá. Porque o sabor dela, primeiro, o sabor é delicioso. Não tem como, evidentemente, TV ainda não replica isso, né? Eu experimentei num mar na Estação São Léo quando estava o Frederico aqui comigo, né? Ela é deliciosa. Então, por si só, ela já seria amplamente vendida. A pegada do vegano, ela pegou? Ela tem conversado com esse público? Primeiro, eu acho que essa resposta ela tem algumas camadas. A primeira é o seguinte: por que a gente criou a H2Faba? O mundo sofre um desafio para os próximos anos, que é a alimentação global. E as alternativas em termos de proteína que precisam ser disponibilizadas para suprir a alimentação global é um tremendo desafio. E as proteínas de origem animal, sim, é comprovado o desafio, o impacto, o custo. Tu tem uma série de questões relacionadas aos insumos para obtenção, a questão do efeito estufa, custo e mesmo impactos no organismo. E tu não vai ouvir, tanto de mim, quanto do Frederico, quanto da Faba, uma fala de que a gente apela, né, ao vegano porque a gente respeita as orientações alimentares. Eu tenho apreço, inclusive, eu como carne, eu sou o que a gente se identifica... Nós nos encontramos numa churrascaria a última vez. Eu me identifico como flexitariano, que é aquela pessoa que eventualmente deixa de comer carne e vive feliz. E tá tudo certo. O problema não é tu comer ou deixar de comer, no meu ponto de vista. O problema é volume, né? A diferença do veneno do remédio é uma. Perfeito. A dose. Então a Faba, ela não apela dizendo que a Faba é vegana. A Faba, ela desenvolveu, na nossa visão, a minha família é de origem alemã, e eu tenho uma forte influência da minha esposa, que tem uma padaria que eu recomendo que ninguém vá provar, Sonho Doce de Esteio, não vão lá provar que vocês vão criar um problema para vocês, que é de italiano e gringo que dizem o seguinte: um produto para ser gostoso tem que ter 3 coisas: equipamento, conhecimento e ingrediente de qualidade, para te fazer um produto gostoso. E quando o produto é gostoso, interessa a composição dele? É verdade. Um produto, para nós, na visão da Faba, ele precisa ser indulgente, ele precisa ter cor, ele precisa ter aroma, ele precisa ter textura e fechar com sabor. Quem estiver olhando depois o vídeo, de longe, mesmo sem ler o rótulo, vai saber qual das 3 é apimentada. E não é só por causa do rótulo, é por causa da cor do produto. Então, esses 3 elementos, para nós, quando tu vai provar um alimento qualquer, não importa o alimento, se tu tiver isso, tu provoca uma experiência. E se tu provoca uma experiência, tu pode lembrar lá da maionese da avó, tu pode lembrar do produto que, enfim, te carrega, inclusive, afeto. O que a Faba fez? Primeiro, um produto que tem esses elementos. Segundo, conhecimento. Então, nós começamos a tirar os ingredientes de origem animal. Por quê? O público vegano e flexitariano hoje no país representa 30% da população. Nossa. Para além dos desafios globais da alimentação, é um público que falta oferta de alimentos. Então, poxa, a gente não pode deixar de desconsiderar. E mais, esse público, por vezes, quando vai chegar lá num churrasco do Rodrigo, daí chega o Kaiser que é vegano, daí tá todo mundo comendo uma carne, e daí ele chega com o potinho dele e vão começar a tirar onda dele. Se é amigo, vai embora. Agora, se eu não conheço um dos teus amigos, eu posso ficar ofendido. E daí a gente pensou assim, peraí, vamos criar um produto que todo mundo come da mesma embalagem e ainda tira sarro. Bah, produto vegano é bom. Foi a minha sensação desde o primeiro instante, Rodrigo. É possível. Obrigado por traduzir ela. Está aqui. Né? Então, e mais, o conhecimento ainda fez o seguinte: não basta ser vegano, ele tem que ser 100% natural. Então, por conhecimento, por técnica, por ciência, nós tiramos os ingredientes de nome feio. Eu desafio quem está vendo esse vídeo aqui pegar qualquer produto, vira o rótulo,
Depois a terceira ou quarta vírgula dos ingredientes, quem não é engenheiro de alimentos, engenheiro químico, nutricionista, não sabe o que tem ali dentro. Porque tem nome feio. E é isso que a indústria de alimentos hoje tem de desafio. São os conservantes. Não só, tu tem vários ingredientes, porque é muito difícil, Rodrigão, tu fazer uma maionese que nem essa, 100% natural, que dura 7 meses. Quando a maionese nasceu, ela durava 3, hoje dura 7, fora da geladeira, só depois de aberta. E a indústria de alimentos, quem está ouvindo e é da indústria de alimentos, sabe o que eu estou falando. É um desafio. Então, H2Fab é um ingrediente que fica disponível para a indústria não apenas substituir o ovo, mas não usar o ingrediente artificial. Quando tu fala da proteína, dela como insumo proteico, tu abre um caminhão de oportunidades pela frente que eu imagino que vocês estejam enxergando e potencializando ele. Não bastasse isso, tu tem sobras dessa matéria-prima que é o grão de bico, que vocês estão repensando e criando outros produtos tão especiais quanto ou mais para colocar no mercado, né? Como pensa isso, como produz isso depois em escala? Vamos falar sobre isso na volta do intervalo hoje, numa conversa de peso com o Rodrigo Schwertner. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo um empresário, empreendedor, inovador, o engenheiro Rodrigo Kaiser Schwertner. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Mercator Feiras e Eventos, Faculdade INH, que você vive o conhecimento, e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Rodrigo, a última vez que a gente conversou, tu estava me falando que o desafio de vocês era o aproveitamento do todo de um grão de bico. E que vocês tinham chego a um indicativo de que aquilo ali poderia ser um outro grande produto. Substitutivo, por exemplo, do creme de avelã, né? Que alguns chamariam, como é o nome da marca mesmo? Uma grande marca de mercado que começa com N. Tá bem. Tem várias, na verdade, né? Vocês estão prontos para concorrer com a Nutella? Então, antes de falar desse produto, o que é o grande ponto para nós, gaúchos, na visão da Faba? Quando nós começamos a estudar o universo das proteínas e chegamos na proteína do grão de bico, a gente olhou os desafios de futuro e as perspectivas, as tendências e tudo mais. Agora, se a gente olha para o Rio Grande do Sul, talvez aqui alguns ouvintes, acompanhantes assíduos da TV, possam lá cultivar, ter algum grão ou conhecer algum familiar que cultiva grão e vende o grão in natura. Como é que é a grande comemoração do PIB do Rio Grande do Sul? Quando a gente aumenta as vendas de grão in natura. E daí quando a gente olha os números, a gente não olha a seguinte questão. A commodity pura, né? Assim, a commodity pura. Tu vai vender aquele grão em talvez 1 dígito. Ah, mas a gente agrega talvez 3 dígitos, né? Mais R$3 ao longo da cadeia. Cada R$1 em grão, tu agrega 3 ao longo da cadeia. Pô, legal. Só que tu está vendendo o grão in natura. Esse mesmo grão que a gente vende in natura para a Europa, por exemplo, depois a gente compra esse grão processado como um ingrediente pagando em dólar. Feliz. E daí fica preocupado com o desabastecimento, a pandemia mostrou isso, porque dá problema logístico, falta embalagem, a briga cambial, a guerra da Ucrânia, tudo mais. Então o que a gente pensou? Peraí, vamos agregar valor ao grão. Vamos nós pegar o grão, se possível, comprar do agricultor, e o grão de bico até 2030, o Brasil vai ser o segundo maior produtor do mundo disso. Então nós vamos poder, em breve, comprar o grão de bico, quem sabe de algum ouvinte aqui, de algum espectador, do Rio Grande do Sul. É o nosso sonho. O nosso sonho é vender o ingrediente, é desenvolver, é transformar, é literalmente fazer essa garrafinha virar pó. Esse é o nosso sonho e o nosso desafio tecnológico. A gente busca parceiros para isso. Porque esse pó vai substituir a minha necessidade de consumo de carnes. Não, porque a indústria consome o ingrediente em pó. Ela tem resistência a comprar o ingrediente, por exemplo, no estado líquido ou congelado. Então, o que a gente faz? Quando a gente obtém
essa é a H2Faba 1.0, como nós carinhosamente chamamos. Ela é produto no estágio líquido. Nome de engenheiro. Nós extraímos a proteína do grão por um processo térmico e ao final dessa extração eu tenho o grão. Então o que a gente faz? A gente agrega muito valor ao grão e não perde absolutamente nada, porque esse grão do processo eu desidrato e transformo ele em farinha. E eu transformo ele na farinha que não existe no país, que é a farinha de grão de bico cozida. Você vai dizer, Kaiser, mas o que tem a ver a farinha cozida? Eu compro a farinha, moe, já era. Quando eu faço o cozimento, eu libero uma funcionalidade que hoje a indústria precisa comprar a farinha e mais o ingrediente somar para ter essa funcionalidade que eu tenho no meu produto natural pelo meu processo. E o que eu vou fazer para mostrar para o mercado? A Faba está desenvolvendo produtos que usam a farinha, então a gente analisou e viu. Quando a gente fala hoje nos cremes de avelã, poucas pessoas veem a composição dos ingredientes e o valor de açúcar desses ingredientes. Vai entrar uma legislação até o final desse ano, pessoal, atentem, a sinaleira para o volume de ingredientes, e um deles é o açúcar. Então nós vamos criar a primeira pasta de grão de bico sabor cacau do Brasil, que vai usar um derivado do nosso processo. Ou seja, nós queremos fechar o ciclo porque nós agregamos valor ao grão. Aquilo que hoje vocês não utilizam. Na verdade, a gente utiliza em pesquisa. Entendi. Porque a nossa escala hoje permite, a gente força muito essa questão da pesquisa. Então a gente também vai lançar outros produtos usando essa farinha. E hoje, inclusive, essa farinha a gente já comercializa. Está patenteado isso? No Brasil, esse ingrediente a gente não consegue patentear. A gente tem o segredo através de contratos de confidencialidade. No Brasil, a gente não consegue patentear. Porque a escala quem está dando não é nós aqui em São Leopoldo. Tu está produzindo isso em outro lugar. O que acontece? A gente criou, em 2021, a Faba criou uma planta pioneira no Brasil que faz esse ingrediente. Então, no Brasil, hoje, quem está fazendo esse ingrediente é uma empresa que está incubada no Tecnocinos aqui de São Leopoldo. Então, hoje, os concorrentes que nós temos... Fórmula. A fórmula é fechada, com certeza. Hoje, a nossa concorrência, que é de um ingrediente com propriedades inferiores à nossa, é de fora do país. Então, nós somos a única do país que está falando disso. E a gente quer ser reconhecido no Brasil como a empresa que desenvolveu um ingrediente de base vegetal que substitui o ovo nas funcionalidades. Que maravilha. Então, nosso horizonte ele é desafiador. Não sei se né? quem está nos acompanhando tem noção da dimensão do que a gente está falando, né? Mas Vamos lá, escala global, fazer alimento né? gostoso já é um grande desafio para a indústria de alimentos. E 100% natural, então nem se fala. E é isso que a gente quer fazer. Para o ouvinte, é fazer alimentos gostosos de base vegetal, agregando valor a grão e botando tecnologia. Essa maionese sai da onde? Onde ela é produzida hoje? Nós temos um parceiro que atende os nossos requisitos de Curitiba. Então a gente manda o ingrediente daqui para lá, ele processa, vem para cá e a gente faz toda a distribuição para o Brasil de São Leopoldo também. Tudo isso para mostrar que o ingrediente funciona. Ervas verdes, né? Maionese verde que a gente come no X, que a gente come... Enfim, tantas aplicações, pão de alho misturado. Um spoiler, para uma boa maionese tem que ter ketchup, né? E mostarda. Tu gosta de ketchup, Rodrigão? Eu gosto de maionese. Se tiver qualquer outra coisa junto, tá tudo certo. Vai embora. Maionese... Maionese é o que bate. Pro ouvinte, eu peço que o ouvinte pense agora, quem está nos ouvindo, no ketchup. Pensa naquela marca de ketchup que tu gosta. Não precisa, né, falar alto. Mas naquela marca. Agora eu vou perguntar para vocês. Imagina essa marca. Já comeu ketchup pedaçudo, crocante? Não. Pois é. O que adianta criar um produto já comum? A maionese é um produto comum. Agora, como é que tu vai para a fronteira da inovação criando algo que não tem? A Faba pensa assim. Tá sugerindo o quê? Um pedaço de tomate dentro do ketchup? Não, eu não estou sugerindo. Eu estou dizendo que a Faba vai lançar um ketchup crocante. Oh. Porque a família de maionese tem que ser ampliada, né? E o nosso desafio... O Lema não te procurou ainda para conversar, não? O nosso desafio é fazer uma mostarda que usa grão de bico. Mas aqui eu não posso falar mais porque está muito na fase de P&D. Eu só imagino. Eu experimentei as 3 marcas, elas são maravilhosas. Isso aqui não é jabá, né? Quer dizer, é jabá 0800, né, Rodrigo? É realmente de admiração pelo que vocês estão Eu recomendo as pessoas não provarem. Não provem essa maionese, vocês vão criar um problema. Ela é mortal, né? Porque vai ficar viciado, vai ficar dependente dela depois. Não posso terminar nossa conversa sem falar do bloco. Que história é essa aí? Sabe, Rodrigo? Bloco de carnaval. Eu acredito muito que nós temos que ter as coisas pessoais nossas, formação, família, temos que ter as questões profissionais, mas a gente também tem que procurar, de alguma forma, impactar. Se possível com o nosso trabalho, se possível com a nossa vida pessoal,
mas a gente tem que promover ações sociais. Isso eu aprendi com a minha mãe, isso eu aprendi com meu pai, e isso não é salário que paga, isso não é obrigação, não. Isso ou é uma questão que a gente acredita ou não tem sentido. E a gente gosta de carnaval, né? A gente desfila em escola de samba, eu toco cuíca em bateria, né? Enfim, já há muitos anos, ajudamos a fazer carro alegórico, enfim. Sempre gostei de carnaval, mas a gente sempre gosta também de misturar as coisas. E o bloco, ele permite misturar. Nossa região, nos anos 80, vocês vão lembrar, os ouvintes vão lembrar do carnaval de rua, que tu ocupava as ruas e tal. E isso acabou migrando, todo o processo histórico, né? E tu voltou para os clubes e os clubes foram para rua. Nós estamos fazendo o quê? Um resgate. E daí, em 2015, a época foi sinalizado a extinção do Carnaval e da Secretaria de Cultura de São Leopoldo. E nós, no movimento, era o que faltava para nós. Quer dizer, vamos lançar um bloco de rua e ocupar os espaços e fazer um bloco democrático que mistura música, que mistura princípios ideológicos, que impacte positivamente e que ocupe a rua, os espaços públicos. E democraticamente nasceu um bloco, que inicialmente era chamado Bloco Sem Nome. A gente fez um concurso, uma votação, e daí se definiu, não cutuca que eu me empolgo. Já estamos no 8º ano, a gente ainda não acessa recurso público financeiro, então é um bloco autogestionário, e que a partir da economia criativa ele se mantém de pé. Inclusive nós estamos formalizando ele agora nos próximos meses, porque o que a gente notou, Rodrigão? A partir do entretenimento, a partir da cultura, tu impacta muito diversos elos da economia da região. Não só o artista, que pode ser músico, que pode dar o teatro, que pode alugar o equipamento de som, que pode fazer a decoração, que pode alugar o espaço físico, como estabelecimento que vai vender o alimento, vai vender a bebida, que vai vender uma fantasia, que vai levar as pessoas até o lugar, é táxi, é Uber, é gasolina, é o estabelecimento do bairro. Como o nosso bloco não cobra nada de ninguém, é uma premissa, então a pessoa pode levar a bebida dela ou ela pode consumir do lugar e ajudar o bloco. Então a gente começa a impactar com uma camisa, com bottom, né? E a gente viu que o impacto que promove é violento. E a gente então está no 8º ano, com a pandemia a gente ficou parado e tá, quem quiser acompanhar nas redes sociais, não cutuca que eu me empolgo, a gente está num processo assim, enxergando que tem que levar isso para a região. Porque quando tu fala em bloco, tu olha normalmente Porto Alegre, os blocos de Porto Alegre. A gente fez uma formação e trouxe blocos de Porto Alegre e de Caxias. E a gente viu que não deixa absolutamente nada em desejar no modelo de organização, né? Então, o Não Cutuca hoje, ele trabalha a diversidade de gênero, diversidade cultural e, inclusive, de idade. Porque, normalmente, quando fala Não Cutuca que eu me empolgo, para aqueles mais maliciosos, vão pensar, Cutuca que tem uma conotação... acho que ninguém pensou isso em casa. Com certeza ninguém pensou. E o que a gente faz? Envolve as crianças. Por exemplo, minha filha vai e ela pensa sempre, eu não cutuca. Vocês fizeram uma edição infantil. Nós sempre fazemos edição infantil. A gente teve um evento agora, mês passado, no Museu do Trem, que movimentou 2.000 pessoas. Que maravilha. Que ele teve brinquedo infantil, que ele teve teatro, ele teve bolha, ele teve uma série de questões pensadas para as crianças, porque os cutuqueiros têm filho. Se eles não têm, eles podem vir a ter. Se eles não querem ter, eles têm o sobrinho. E as crianças, elas dão um outro recorte de evento. E justamente para mostrar que o Não Cutuca ele não quer fazer esse recorte mais comum que os maliciosos estão pensando. Também pode ter quem tem essa intenção de só ir dançar, de se divertir, de conhecer alguém, ou simplesmente de estar num lugar e poder ter a sua opinião própria, né? O nome é maravilhoso, a história é maravilhosa e, sobretudo, a vocação de vocês para provocar ela é maravilhosa. Claro que ela cabe para tudo, é impossível não pensar sobre esse viés sexual, evidentemente, mas aí eu fico pensando como é que é cutucar esses engenheiros para os próximos produtos. Acho que está aberto também uma boa provocação, um bom canal direto com o Rodrigo, com o Frederico, sugerindo, cutucando eles. Quem sabe eles se empolgam e saem mais coisa bacana por aí. Adorei conversar contigo, poder contar um pedacinho dessa história e contar um pouquinho da Fab e da Maiô, que são produtos que eu sou muito fã. Parabéns pelo trabalho de vocês, Rodrigo. Legal, muito obrigado. Rodrigo, obrigado pelo convite. Devia falar Rodrigo com Rodrigo, a gente até, né? Mas agradeço o convite mais uma vez, assim, fico muito feliz em ver, assim como a gente está nessa ponta, eu sei que tu, à frente, né, dessa importante emissora da nossa região, tá mantendo uma chama, mantendo uma resistência e não bastante expandindo.
né? Então é importante para todos nós. Amém. E nos mantém informado. Quero saber o que mais vocês estão aprontando a partir disso, ou outros compostos básicos que vão surgindo aí na cadeia de vocês. Acho que em outro momento a gente tem que vir falar sobre o Não Cutuca, hein? Tá marcado. Vamos nós lá na próxima atração de vocês, na próxima atividade que vocês fizerem, a gente vai estar junto lá, pode ter certeza disso, está combinado. No oferecimento de Sicredi, Mercator Feiras e Eventos, Faculdade de INH e Lookfair Fechaduras e Acessórios, agradecendo demais a presença do Rodrigo Kaiser Schwertner conosco, o homem da Faba, né, sócio do Frederico, da Maiô, mas sobretudo o nosso querido amigo aqui. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.